Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Mais um dia de frio, começando a nossa 8ª live de 2020, um ano difícil que nós estamos torcendo para passar esse ano, né? Para que passe logo. Vamos aguardar aí para a gente iniciar, o pessoal começando a entrar. Boa noite, Marco. Boa noite, Júnior. Boa noite, Marielina. Maria Luísa Tonini. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Osmarina, nossa convidada de hoje. Está acenando para ela aí. Boa noite, Tereza, doutora Tereza, também psicóloga. Fadima de Matos. Boa noite. Tudo bem, Osmarina? Vamos aguardar o chamado dela para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje falando um tema muito importante para vocês. Oi, Marco. Oi, Cíntia. Oi, Fá. Vamos aguardar a nossa convidada solicitar a entrada aí para a live. Doutora Marina já está online, estamos aguardando o chamado dela para que a gente possa aceitar o convite e ela aparecer para a gente. Oi, Débora. Oi, Vera Lúcia. Débora Gamboni. Maria Luísa diz que estava com saudades. Osmarina já fazendo o pedido. Vamos aprovar aí. Boa noite, doutora Osmarina. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Pessoal. Doutora Marina, se conseguir colocar um pouquinho mais, tá um espaço na sua cabeça maior e seu corpo está cortado, um pouquinho, aí. Tá, só ajeitar melhorou? Um pouquinho. É que eu estou sem... Isso, tá excelente agora. Isso aí. Live é assim, né, gente? Ao vivo, a gente vai se ajeitando. Tudo bem, pessoal? Então, agora a gente já está online com a doutora Osmarina, que estará fazendo a live de hoje. Na live hashtag Renata Rocha com você, mais uma live. Nós demos uma pausa aí de uns 15 dias por questões de trabalho e agora a gente está voltando com novos temas, novas lives para vocês, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Renata Rocha, eu sou moradora de São Bernardo do Campo, trabalho aqui em São Bernardo também. Sou formada em fisioterapia e neste momento estou como coordenadora de um grande centro de reabilitação aqui no município de São Bernardo, que é um centro de reabilitação para pessoas. Nós somos uma equipe em torno de mais de 110 funcionários. Eu tenho a honra de estar nesse momento coordenando esse setor, que envolve o tratamento de pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Também desenvolvo projetos sociais desde o ano de 2000 aqui na cidade de São Bernardo, voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Então, uma boa noite para quem está entrando agora. Eu estou vendo várias pessoas que nos seguem, pessoas no dia a dia. O pessoal da minha equipe também mandando um oi. Eu acho que eu cumprimentei a Leile, doutora Leile, Miguel Carlos, Santa Abreu, Miguel Carlos, novamente, Helenice Godoy, Tereza Cristina, já colocando que bom, assunto muito importante de hoje. Hoje nós vamos ter um tema muito importante que já vou apresentar para vocês, tá bom? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos vivos,
que é muito importante para que a gente possa conduzir, levar informação à população. O público do meu Facebook é um público muito grande, mas a gente divulgou pelo WhatsApp, tem um público da doutora Marina também, então sejam bem-vindos todos à nossa live. Marina, eu vou pedir para você, se tiver um pouco alto o seu áudio, tem que abaixar um pouquinho, que está dando duplicidade de voz. Só se tiver muito alto. Eu É acredito isso aí. que sim. Melhorou? Ok, gente, aí vocês estão me dando melhorou. Boa noite a dona Selma, que também está aí na live. Júnior também está na live. Boa noite, gente, pessoal que está entrando. Já temos mais de 30 pessoas. Marques. Vamos lá. Então, vamos iniciar aqui. Pessoal, todas as nossas lives, nós pedimos doações de cestas básicas para as entidades da cidade de São Bernardo. Então, é muito importante que vocês possam, e se tiverem essa possibilidade de doação, que nesse momento da fase Covid, onde muitas famílias estão nessa dependência, estão necessitando de um auxílio realmente emergencial, se alguém puder, é só chamar inbox ou através do Facebook, e a gente indica uma entidade para que vocês possam doar, entidades que realmente estejam precisando, entidades idôneas que estejam nesse momento necessitando, tá bom? Eu estou percebendo um certo eco, eu vou tentar baixar um pouquinho mais o meu, para ver se diminui. ainda tem? Eu vou abaixar o meu também, vamos ver. Eu acho que agora melhorou. Às vezes, se Melhorou? você coloca o celular apoiado em algum móvel, ele dá um eco também. Pelo tema, muito importante para o momento atual. Bom, pessoal, nós estamos numa fase aí nova do Covid, entramos na fase amarela, progredindo aqui em São Bernardo, então eu espero que a gente continue, mas que as medidas de higienização e distanciamento vocês continuem lembrando, não é porque a gente está numa fase melhor que a gente deve se descuidar. O Ministério da Saúde, semana passada, deu um novo direcionamento, onde a qualquer sintoma você deve procurar o serviço de saúde, seja ele público, privado, ou quem tem convênio, ou quem utiliza o SUS. É importante você estar indo para você saber suas condições, entrar com alguma medicação precoce, não avança. Se Deus quiser, nós vamos conseguir passar essa fase. Espero que seja rápido e que 2020 passe logo e que a gente consiga superar tudo isso. Bom, a nossa live de hoje ela tem um tema muito importante e muito pertinente para o momento atual, que é o luto, como lidar com a dor da perda. Muitas pessoas vêm passando por isso, na fase Covid, onde pessoas são enterradas ou são veladas, né? Sem a presença dos familiares, com o caixão fechado muitas vezes. Nós temos muitas perdas até por depressão, por outros motivos. Eu, em conversa com a doutora Osmarina, eu vou chamar ela de Marina porque em conversa com ela, ela me comentou também de perdas, até de não só de pessoas, mas de animais, como isso afeta, de uma forma geral, as pessoas. Nós estamos diferente, onde a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, para isso, Marina Viel, o currículo dela, ela atua há 30 anos como psicóloga clínica, formada pela Universidade Metodista. Ela tem pós-graduação em biopsicologia, psicossomática e psicologia analítica junguiana. Fundadora da Coworking Saúde Integrada, que é uma clínica, né, também, que fica aqui no Rude Ramos. A doutora Osmarina Viel é uma conhecida, uma colega minha, tempo juntas, tenho o maior orgulho de ter amizades com pessoas que têm referência aqui na cidade de São Bernardo. Ela atua, não é de agora, como ela... É um prazer receber você aqui, doutora Osmarina Viel. Eu já vou pedir para que você se apresente e já vou iniciar com a primeira pergunta. De lidar de maneira mais fácil com essa dor da perda? Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui na sua live hoje. E assim, eu também tenho você no meu coração, acho você uma pessoa fantástica. Muito obrigada. E antes de responder a pergunta, eu vou deixar também aqui um
um parênteses, a Renata fala da questão de doações, né? Na saúde integrada, ela tem um espaço lá que nós deixamos o tempo inteiro, que quem quiser entregar coisas para doação, fique à vontade. Então, nós ficamos lá no Rude Ramos, depois, se quiser falar com a Renata, ela dá o endereço. Pode levar doações desde coisas para pet, para idosos e para pessoas carentes, de um modo geral. Então, deixamos lá algumas entidades para estar distribuindo esses alimentos ou as doações de um modo geral, ok? Temos todo o carinho de pôr tudo dentro separado, das caixas, para depois entregar para as pessoas. E eu não sei se vocês sabem disso, mas doar coisas, né? Poder doar não só bens materiais, mas que seja um carinho, que seja um acolhimento, faz bem muito mais para a pessoa que está doando do que para aquela que está recebendo. Então, tenha esse hábito de doar. Sobre a pergunta da Renata, nessa questão, eu primeiramente gostaria de dizer que sinto muito pelas pessoas que estão perdendo pessoas nesse momento. É realmente uma dor muito grande. E como eu disse para a Renata num outro momento, qualquer relação afetuosa que nós temos, pode ser com o trabalho, pode ser com pessoas, com animais, quando nós somos pegos de surpresa, né, nesse rompimento, é como se realmente fizesse um corte aqui no nosso coração. E dói muito. Né? E qual é o caminho que nós temos para fazer isso? Se dar o direito de viver o luto. A sociedade, ela não acolhe muito isso, né? Ela quase sempre fala, levanta a cabeça, segue em frente, vai, né? Só que diante do luto, é necessário que a pessoa realmente se dê o direito de degustar em detalhe todo aquele período. Até tem uma cultura que há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco, que é o pessoal que fica lá no gelo, né? O pessoal que vive naqueles iglus, e eles têm uma característica muito interessante. Quando alguém morre, eles choram muito, 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 muito. Depois, aí segue em frente. E eles dão esse tempo, né? Então, é importante que as pessoas dêem esse tempo. Não precisa necessariamente, acabou de perder alguém, né? Ou o trabalho, ou que seja o animalzinho, como nós estamos falando, e já de imediato seguir a vida. Não, dá esse tempo para organizar, porque nós temos alguns corpos. Então, temos o mental, que ele tem que processar, tem o emocional, que tem que processar, e tem a nossa alma. Então, imagina, você está colocando energia naquela situação, naquela relação, há muitos anos, né? Porque quando nós estamos falando de perda de ente querido, significa pessoas próximas, né? Quando rompe isso, toda aquela energia que você estava doando ali, física e psíquica, não tem mais o endereço. Então fica uma situação assim, como se tivesse, a pessoa realmente se sente perdida, como se tivesse levado uma paulada na cabeça. E ela precisa desse tempo para reorganizar essa energia dentro de si, para depois direcionar isso para uma outra coisa, né, para uma outra situação. E é muito comum dentro do consultório receber pessoas com essa ferida aberta por muito tempo, porque elas não conseguem processar isso justamente porque não deu esse tempo. Seja um término de um relacionamento, seja porque alguém veio a falecer, e essa dor ela permanece e ela começa a interferir em todas as áreas da vida da pessoa. Então é importante que... Marina, sim, Pode falar. sim. Não, pode completar. O que eu ia dizer é que é muito importante viver essa dor. Interessante. Uma pergunta que talvez entre bem no que você está falando agora veio pelo WhatsApp. Se existem as fases do luto. Eles perguntam quais são as fases do luto. Ou se Olha, não eu existe fase, ou não... cada um tem de um jeito, ou todo mundo sente da mesma forma, a gente pode iniciar o momento onde a pessoa ainda não caiu a ficha, que nem a gente falava, vai cair daqui 30 dias, depois que passar o velório, aí depois disso ele vai sentir aquela perda, depois vai ser pior, e depois de 2 anos vai ser melhor. Existe isso? Olha, Renata, cientificamente não tem nenhum um descritivo falando sobre isso. Dentro da teoria do estresse, lá no começo, quando começou a se falar sobre isso,
falava que até 6 meses é o tempo que a pessoa processa isso. E após 6 meses, se ela não processou, ela pode começar a desenvolver doenças psicossomáticas. Né? Então, depois de 6 meses, é muito comum alguém, sei lá, perder uma pessoa e ter um problema cardíaco, ter um aneurisma, coisas nesse aspecto, porque ela não processou isso e eu tive a oportunidade, inclusive, de viver isso pessoalmente. Eu perdi uma irmã, eu era bem jovem, eu tinha uns 30 anos, e ela era muito próxima. E foi bem no período que eu estava casando também, então, né, de transformação. Sim. E depois de 6 meses, eu desenvolvi um problema nos meus rins. Eu nunca tinha tido problema nenhum, eu comecei a sentir uma dor do lado e eu acabei indo ao hospital e eu estava com infecção nos rins. E é uma região que eu, né, então doeu muito, eu não consegui processar isso e aconteceu dessa forma. Para a Então, gente da acupuntura, o rim é o choro, o rim é a água, então tem tudo a ver isso, também, né? isso, Eu sou né? Então, tem muito acupunturista, a ver entendo a dessa acupuntura forma também. com a parte da psicologia, né? Sim, Então, para essa pessoa que está fazendo essa pergunta, eu diria que para cada ser humano tem essa história, porque vamos imaginar que a pessoa tem um relacionamento muito conflituoso, né? E aí ela perde aquela pessoa. Então, até ela aprender a perdoar tudo isso, organizar, ela vai ficar presa nisso. Então, pode ser que demore muito tempo. A sugestão que eu deixo é que, se chegar mais de 6 meses e essa dor estiver muito intensa, vai buscar ajuda, né? E é um dos caminhos que você pode processar tudo isso. Marina, uma das perguntas que também me passou, como o nosso público é um público eclético, né? Nós temos pessoas da área da saúde, a maioria não, eu acho que caiu o ao vivo dela. Só um minutinho, deixa ela entrar novamente. Só pedir para acessar ela pelo WhatsApp, pedir para ela entrar novamente. Acho que ela clicou algum botãozinho. Vamos aguardar. Aqui, ela já pediu novamente. Ok. Voltou. Oi, Marina. Voltou. Oi, desculpa, caiu Voltou. sozinho, não sei Não o que tem aconteceu. problema, imagina. Voltando à nossa pergunta, nós temos um público aqui que está nos assistindo, que, aliás, está dando um pico muito alto, né, de pessoas online com a gente, então eu queria agradecer, num pico de mais de 60 pessoas, está entrando e saindo, e já com a gente desde o começo aí mais de 33 pessoas, isso é um alto índice de pessoas online, então eu queria agradecer todo mundo que está nos assistindo. O que eu queria te perguntar, no que você entrou, né? Tem gente que está nos assistindo, não é da área de saúde, não tem esse conhecimento dos tratamentos. Que tipos de tratamentos nós temos para essas pessoas? E realmente a gente pode chamar, então, de depressão o que as pessoas estão sentindo, ou não? Ou pode ser, assim, apenas a dor da perda e não ser realmente uma depressão? Isso é uma ótima pergunta, porque as pessoas confundem muito a tristeza com a depressão, né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Então, assim, pode vir que a partir de um luto a pessoa desenvolva uma depressão, mas no primeiro momento não, é só tristeza. Porque, como eu digo, é um vazio absurdo. É como se realmente pegasse uma faca e cortasse aqui o peito, né? Então a pessoa fica exposta. Inclusive, existem situações que, quando isso ocorre, a pessoa não consegue dar continuidade na vida dela depois, principalmente se ela tiver uma relação de dependência com esse ser que se, né? Então, retomando a sua pergunta, que você pergunta se a depressão ela manifesta logo de cara. Não. Só se a pessoa já tiver um processo de depressão. Para vocês entenderem um pouquinho, eu preciso falar o que é depressão. Depressão é quando a pessoa tem tantos conflitos, mágoas, tantos ressentimentos, tanta raiva, e ela não conseguiu processar nada disso ao longo da vida. Então, pensa, ela já está carregando um saco nas costas pesadíssimo. Aí ela tem um elo afetivo com aquele ser vai embora, né? Acaba com a pessoa. Eu até tenho um exemplo para dar de um paciente que ele tinha essa Muito bom. característica, a gatinha dele morreu. Acabou com ele. Então, aí sim, ele já vinha com quadros de depressão, né? Porque ele não processava nada. E aí, quando a gatinha morreu, e olha, era um animalzinho, não era uma pessoa.
ele adoeceu e ele realmente não teve como sair e já estava fazendo tratamento. Muito bem colocado, porque hoje à tarde até pediram para mim, através de tocar no tema de perda de animais. Eu falei que sim, que a gente ia ter uma conversa mais ampla e acho que foi muito legal esse testemunho aí que você colocou desse paciente. Desculpa, cortou, Renata. Esse testemunho desse paciente foi muito importante você ter colocado, porque tem muitas pessoas, inclusive hoje à tarde, me questionando se você ia falar da perda de animais, o quanto afeta a vida dessas pessoas, né? Da mesma forma, muitas vezes até da mesma forma como a perda de uma pessoa. Sim, porque segundo Jung, ele fala que nós somos o sujeito e tudo que está ao nosso redor é considerado como objeto. Ele usa esse termo. O que vai valer é a minha relação com o objeto. É isso que conta. Então, assim, é o quanto eu deposito de energia psíquica e física naquela situação. Então, pode ser uma relação humana, pode ser uma relação com o trabalho, pode ser uma relação, inclusive, com a própria imagem. Pensa uma pessoa que ela é muito vaidosa e de repente ela sofre um acidente e tem algum dano físico. Às vezes ela não consegue processar isso, porque ela estava depositando um excesso de energia numa determinada coisa e aquilo, né? Então entenda sempre isso, que perda significa o quanto eu deposito de energia. Por isso que dentro da psicologia nós temos essa abordagem de dizer assim, busque autonomia emocional. Né? Tenha assim as pessoas, se relacionem com elas, mas não dependa totalmente de objetos, porque quanto mais nós vamos buscando a nossa estrutura interna, que o Jung dá um nome grande, né, que chama individuação, que é tornar-se indivíduo, ou seja, eu estou mais em contato comigo, com as minhas histórias, com o meu propósito de vida, e eu me relaciono com o mundo. Então, quando isso acontece, não quer dizer que não dói, dói do mesmo jeito, só que a gente processa mais rápido. Que nem eu teve, o ano passado eu perdi a minha cachorrinha, né, a Vitória. São 19 anos juntas. Quando ela foi embora, a hora que eu abri a porta do meu apartamento, estava vazio. Era assim uma sensação muito ruim. Mas eu tenho o que dentro de mim? A boa lembrança, porque são 19 anos que foram maravilhosos. Então, o que que vem? A gratidão. A gratidão por esse ser ter estado comigo e proporcionado tanta coisa boa. Então, as pessoas que saíram da minha vida, eu sempre lembro dessa forma. Minha mãe se foi Você acha que também. Eu com as lembro da pessoas, então, gratidão. você acha Oi? que com as pessoas, o comportamento que a gente deve ter é isso? Quando a gente perde alguém, a gente deve ter na memória as coisas boas e não se focar na Sim, perda em si. sim. Por isso que eu falo para você que é mais doloroso quando nós temos uma relação de dependência, uma relação onde a gente não lidou muito bem com os conflitos, né? Então, você fala, se a pessoa estivesse viva, eu poderia É falar isso, verdade. poderia falar aquilo, né? Que, aliás, é uma dica para você. Se vier isso quando perde alguém, diga para essa pessoa, mesmo que seja no seu pensamento, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Se você ficou em falta com ela por alguma coisa, converse com ela no seu pensamento. Vai Muito bom. agradecendo ela. Nossa, eu agradeço por você ter tido, por eu ter tido esse tempo você. Eu agradeço pela oportunidade de tantos desafios que fomos juntos. Vai conversando, mas sempre nesse objetivo do agradecimento, porque aí vai preenchendo. Porque se nós ficarmos na lamúria, né, perdi, que decepção, olha só, eu deveria ter dito isso, dito aquilo, você vai se afundando mais. Aí a possibilidade de entrar em depressão ela é muito maior. E aí Muito nós vamos bom. encontrar um lugarzinho no nosso coração para a gente deixar aquela pessoa. E toda vez que a gente quiser acessar, como eu estava usando o exemplo aí da minha mãe, né, da minha irmã, da minha cachorrinha, eu lembro quando vem alguma coisa, eu lembro e assim, eu lembro com felicidade. Né? Que coisa gostosa. Seres que passaram pela minha vida, aprendi tanto com eles, né? E sigo em frente. Então, a cada vez que isso aconteceu comigo, eu me fortaleci ao invés de ter caído na depressão. Então, eu estou usando o exemplo meu, que acho que fica até mais fácil para vocês compreenderem É, do que se eu entrar dentro do universo da psicologia. Mas em a como a gente maneira sai. como, Então, é isso. sim, a maneira como você colocou, doutora Hum, Marina,
alivia um pouco o coração da gente, né? Escutar você falar que a gente pode lidar com essa perda de uma forma diferente do que a gente acha, né? Aquele sofrimento que eu vou passar a ter depressão, de repente eu olhar por esse lado e assim aprender que se ficou alguma coisa para trás, eu me perdoar, né? Eu não vou ter a chance de ter aquela pessoa de novo, mas eu preciso perdoar aquilo que aconteceu, que está dentro de mim, que foca em mim, né? Sou a única pessoa que está carregando isso agora. Então, eu achei que Isso. essa fala sua foi fantástica, tá? Eu conheço você, eu sei que você é um excelente profissional, mas eu não tinha pensado por essa ótica. Eu acho que é interessante isso, as pessoas olharem e se perdoarem, mesmo que não tenha mais a presença física daquela pessoa, não vai conseguir perdoar fisicamente, né? Mas de forma subconsciente, né? Pedir o perdão, ou pediu desculpas, ou falar que amava, né? Ou não falava quando estava vivo e agora queria falar. Eu acho que a depressão tem a ver com o que você falou, de coisas que ficaram para trás, né? Pessoas que não se Sim, resolveram. Interessante, isso. muito bem colocado isso. E os Eu tratamentos, tenho... hum, Hum, em relação pode aos falar. tratamentos, o que existe quando a pessoa realmente não consegue superar isso? Quando ela não tem essa facilidade ou ela não tem esse direcionamento para entender que a morte, na verdade, é uma passagem e que ela poderia olhar pelo lado bom. E se ela não consegue superar, ela tem o quê? Procurar um psicólogo? Ela tem algum tipo de coisa que ela possa fazer antes de procurar o psicólogo? Isso, eu vou dar um passo antes a essa sua pergunta, né? Sim. Ao invés da gente se lamentar quando alguém saiu da nossa vida, vamos aproveitar os elos que a gente tem hoje e curtir muito as pessoas que estão do nosso lado. Porque se nós encontramos essas pessoas, se você escolheu se relacionar com essas pessoas, faça valer, né? Viva intensamente todos os dias o que você pode fazer, põe todo o seu carinho, todo o amor naquela relação. Porque às vezes as pessoas ficam remoendo os conflitos, né? E não acha que não consegue solucionar aquilo, mas está na nossa condição solucionar. Então, vamos aproveitar em vida e solucionar os nossos conflitos com os seres, né? Seja eles quem for. E se a gente tiver muita dependência, então vamos prestar mais atenção para não ser dependente e criar nossa própria autonomia emocional, né? Então, a terapia, ela começaria aí nesse momento, se você tem dependência ou se você tem os conflitos. Bom, muito bem, mas não fez isso e aconteceu de perder uma pessoa. Quando ocorre esse jeito de raciocinar, inclusive eu vou pôr mais um adendo aqui, que é assim, dentro da física quântica, como a gente compreende isso? Nós somos átomo. Pensa, átomo está todo aí passeando, né? Entre eu e vocês aqui, o que que tem? Átomo. Conforme ele vai se condensando, é que forma a matéria. Então, eu, como corpo físico, sou o quê? Uma infinidade de partículas todas grudadinhas uma na outra. Quando eu morro, o que que acontece? Essa consciência, ela continua. Ela não termina, ela está aí, está em forma de átomo. Então, se eu me predisponho a conversar com esse ser que já se foi, se sai do tempo, desse tempo da terceira dimensão que a gente tem aqui, a gente realmente está conversando com a pessoa. Mas dentro da psicologia a gente não aborda isso. Então a gente aborda que nós vamos conversar conosco mesmo, com aquelas lembranças que estão vindo, certo? Mas olha, Marina, eu não consigo fazer isso sozinha. Então eu vou dizer, vá sim buscar ajuda. Porque quando você corta alguma parte do seu corpo, você não vai ao médico, não dá ponto, né? O que assusta é porque está sangrando e eu estou vendo. Só que quando eu sou cortada por dentro, né, na minha alma, eu não estou vendo, mas um psicoterapeuta bom, ele vai poder ajudar, né? A Renata, né, não precisa ser eu, mas a Renata mesmo tem um monte de bons psicólogos que eu sei que está ao redor dela, que pode indicar, e assim, fazendo um bom tratamento, o que que vai acontecer? É como se fosse mesmo dar os pontos, né? E está inflamado, que já entrou a depressão e está tem que fazer uma raspagem lá, tirar toda aquela nhaca, né, que são os conflitos, que são o não perdão, depois vem de novo, até que a pele volta a crescer novamente e a pessoa segue em frente. Não sei se eu consegui, nessa analogia, responder o que você me perguntou, Renata. Perfeito. E voltando para o tratamento do psicólogo, tem Hum, pessoas que têm uma restrição, né? Principalmente eu escuto de alguns pacientes meus, homens principalmente, em relação a ir ao psicólogo, a se abrir. Existe alguma maneira que a gente possa
facilitar com que essas pessoas entendam quando elas já estão precisando realmente de um tratamento. Muitas vezes eles não enxergam, eles se isolam, ficam sozinhos com a perda, né? É um processo, eu não sei se agora, por conta de a gente não ter mais o velório tradicional, de estar lá perto, eu não sei como lidar com isso, né? Nem no hospital você pode visitar. E será que isso mexe com todos esses procedimentos? A gente conseguiria ajudar essas pessoas com esse tratamento? Você está me perguntando as pessoas que são resistentes a buscar psicoterapia, né? Eu vou dizer para vocês em que momento que se deve buscar a psicoterapia, porque eu acho que falta um pouco de cultura nisso, né? Que as pessoas falam, mas eu vou lá falar com o psicólogo, eu falo com o vizinho, né? Falo com qualquer outra pessoa. É diferente, porque a escuta do psicólogo, ele vai ouvir, e na verdade o que ele está olhando e observando é a sua alma. Né? Aí você pode usar o discurso mais comum e mais raso possível, mas o psicólogo está olhando a tua alma, as suas potencialidades, ferida, e depois vai ajudar você a desenvolver as suas potencialidades. Então, tem 3 etapas dentro da psicoterapia. A primeira, junto com o psicólogo, você vai identificar onde é que está doendo. Porque se você já entrou em depressão, você já não sabe mais onde é que está a dor. Né? Imagina como se fosse um quarto todo bagunçado. Então, o psicólogo vai entrar no quarto junto com você e vai começar a separar. Bom, isso aqui guarda ali, isso aqui guarda lá, lá, lá. Bom, tá tudo guardado? Agora, vamos ver o que que a gente joga fora? Então, esse é o segundo estágio, né? Porque se eu ainda eu não vou conseguir sair disso. Aí o segundo estágio seria esse. Então, nós vamos começar agora a ver o que que realmente tem a ver comigo. Se não tem a ver comigo, por que que eu guardo? Né? Por que que eu guardo um sentimento de não perdão com relação a uma pessoa que já se foi faz tanto tempo e eu estou aqui ainda, né? Então, assim, por que que eu estou guardando isso? Qual é o ganho secundário que eu tenho com relação a isso? Aí o terceiro é a mudança de comportamento. Né? É a hora que realmente eu posso receber pessoas na minha casa porque está tudo arrumadinho, né? Então, falando, por exemplo, de uma separação, o que que o pessoal faz para sair daquela dor da separação? Arruma um outro relacionamento. Gente, isso é a pior coisa, porque a pessoa repete os mesmos erros de novo. O que ela precisa fazer? Com toda Exatamente isso como eu certeza. disse. Toda Primeiro, certeza. muda esses valores, muda esses padrões que você está vibrando, inclusive voltando de novo na física quântica, que eu me identifico muito com isso, nós estamos aqui no padrão vibracional, certo? Bom, então tá, eu tinha um relacionamento e eu vibrava aqui. Esse relacionamento se foi, eu vou aproveitar e vou olhar e ver todas as outras possibilidades que existem na minha vida e eu crio uma outra realidade. Porque para eu criar a mesma realidade, eu não preciso me separar, né? Então, alguém morreu, muito bem, aquela pessoa morreu, dói, 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 mas ela está me dando uma excelente oportunidade para eu olhar para esse cenário e dizer, bom, agora, essa energia que eu colocava aqui, aonde eu vou colocar ela? Deixa eu ver qual é a melhor possibilidade. E aí eu crio uma outra realidade, uma realidade muito mais abundante, porque eu vou aprender a ter essa autonomia emocional. Consegui entender? Perfeito, Marina. Estou ouvindo você, estou admirando a sua fala. Eu acho que você, nesses 30 anos, deve ter tanta história para contar, né? Tantos Com pacientes, certeza. tantos casos. Eu sei do nível, né, de qualidade que você atende, extremamente competente como psicólogo aqui na nossa cidade de São Bernardo. Atende pacientes de São Paulo, porque eu lembro que vinha gente de tudo quanto é lugar no seu consultório. Eu imagino Sim. a quantidade de histórias. Eu acho que daria para você já escrever um livro de tanta experiência que você tem na área de psicologia. Eu, ouvindo você, eu consigo aprender também. Eu acho que, para mim, está um grande aprendizado essa live de hoje. Nós temos uma pergunta de uma internauta, tá? Tem várias perguntas, Marina. Eu tenho por hábito pedir para que depois os nossos entrevistados, que eles voltem na minha página e possam dar uma lidinha, curtir. Tem algumas pessoas elogiando já você, colocando que estão gostando. Então, se você tiver oportunidade, um tempo hoje, eu sei que seu tempo é curto, mas hoje à noite ou amanhã, a curtir ou responder algumas perguntas que a gente não vai dar conta de responder todas, né? Vamos Farei fazer isso com aqui, todo carinho. por favor. Tem uma pergunta aqui. Já tive um caso na família, perigo gliomete. Já tive um caso na família
que a perda de um ente causou síndrome do pânico. Isso é comum? O que significa? Temos como evitar? Essa foi a pergunta. Tá. Então, a síndrome do pânico, para você ter ideia, já fala síndrome. Sabe o que significa síndrome? Várias coisas juntas, né? Então, quando a pessoa chega no estado de síndrome do pânico, tem tanta coisa dentro daquela caixinha, mas tanta, ela não tem mais energia nem física e nem psíquica para sustentar tudo aquilo que está lá guardado, né? Então, como eu disse, é um saco muito grande. Quando, então, ela perde uma pessoa, processar isso, porque, assim, a parte psíquica é igual ao aparelho digestivo, as coisas. Então, pensa, você come uma feijoada, ela já é pesada, né? Você tem que esperar um tempo para digerir. Pensa você, então, comer feijoada todos os dias em uma quantidade muito grande. Vai chegar uma hora que o seu organismo não vai conseguir digerir tudo isso. A parte então, se essa pessoa entrou em síndrome do pânico, na verdade é porque já tinha muita coisa e aí não tem energia para conseguir processar. Então, quando a pessoa entrou em síndrome do pânico, significa isso. A pessoa não tem mais, porque nós somos feitos de quê? Eletromagnetismo, né? Aqui a gente faz todo esse processo do eletro, né? Na parte da cabeça, a parte elétrica. Aqui no cardíaco é a parte do magnetismo. Então, eu crio uma tela mental e aí eu uso cardíaco para conseguir realizar aquilo, né? Quando está num quadro desse, toda essa energia que a gente gera está para dentro, porque está tentando digerir. E aí, por isso que a pessoa às vezes fica apática, fica sem vontade de conversar, sem vontade de sair da cama. Isso ainda é a depressão. Porque a síndrome do pânico e a depressão, elas caminham juntas. Dificilmente uma pessoa tem síndrome do pânico sem a depressão. O que acontece na síndrome do pânico é muito alto. E ela quer processar tudo muito depressa, muito, e ela não processa nada, né? E aí, por isso que ela cai. Então, eu falo assim, bendita é a síndrome do pânico, porque as pessoas que têm síndrome do pânico, quase sempre, elas são muito rígidas com elas mesmas, e elas querem viver dentro de um quadradinho, tudo certinho, né? Por conta da É isso aí. educação, por conta da história de Exato. vida dela. Quando a pessoa não consegue mais. Então, daí dá aquela sensação de morte, né? O coração começa a acelerar, começa a suar frio. O que que aconteceu ali? Ela não tem mais magnetismo para gerar tudo aquilo dentro dela. Então, uma vírgula, qualquer coisa diferente que surgir dentro dela, ela espana, tá? Ter respondido a pergunta da pessoa. Respondeu e tem, deixa eu ver se tem mais algum. Eu passei por alguma pergunta. Tem gente elogiando, colocando ótimas reflexões, Osmarina Viel. Boa noite, estou amando a conversa. Parabéns pelo tema abordado, colocou aqui a Janice Meirelles Toledo. Parabéns pelo tema abordado, pois o luto nesse tempo de pandemia é muito difícil, principalmente pelo isolamento. Acho que o isolamento, Marina, pegou muito forte para a gente, né, nesse momento. Acho que é o que está mais. Eu vejo os idosos, eles estão sofrendo muito. Você tem essa Sim, percepção com seus pacientes? tenho sim. Então, a questão do isolamento é uma coisa bem interessante, né? Porque o que que significa isolamento? A gente saiu do convívio das pessoas, né? Aquelas pessoas, então, como eu disse um pouco atrás aí sobre a individuação, aquelas que já aprenderam a se relacionar consigo, elas não têm essa dificuldade. Então, foi muito interessante que nesse período tinha gente que falava assim: eu tô achando esquisito, eu tô adorando ficar sozinha em casa, eu tô adorando ficar comigo. Falei, que bom, significa que você já deu um passo à frente, que as pessoas já não são motivos para você. Não é bem essa abordagem, quer dizer, eu não dependo das pessoas para estar feliz, eu não dependo das Isso pessoas mesmo. para estar produzindo, né? Eu sou prova viva, depois que nós entramos nessa fase, eu produzo muito mais do que eu produzia antes, porque as relações, elas são maravilhosas, eu adoro, eu tenho muitos amigos, pacientes, pessoas lá no meu trabalho, na saúde integrada, mas uma pessoa que sou muito elemento ar. Então, onde eu entro quando eu tenho um ambiente muito aberto, isso é um assunto para a gente falar de uma outra live, que daí tem essas características biológicas de cada um. Eu disperso Sim. muito e eu perco muita energia fazendo isso. Então, quando eu estou quieta, eu produzo mais. Então, tem aquele
da gente ficar sozinho, né, conosco, aprender a se namorar, aprender a se relacionar, e depois sim, então a gente se relaciona com o outro. As pessoas idosas, por que que elas sofrem tanto? Porque elas têm justamente essa dependência do elo afetivo com as outras pessoas. Características de pessoas também que elas são movidas a trocas de relacionamento. Elas são muito emotivas, elas são muito afetivas. Então, quando elas são desse jeito, elas dependem das pessoas para se relacionar. Então, aí, assim, gente, essa pergunta eu ficaria a noite inteira falando dela, porque assim tem muitas características de pessoas e cada uma delas vive em função da outra. Então pensa uma pessoa que ela precisa da aceitação do outro. Quando o outro não existe, qual é o sentido da vida dessa pessoa? Então ela entra na solidão. Então a solidão ela é um assunto muito abrangente, né? Cada indivíduo Com tem um porquê de certeza. estar solitário. Eu conheço, inclusive, um casal de idosos que são pais de uma paciente minha, que eles adoeceram nessa fase porque os filhos não vão lá visitá-los, que é uma coisa bem comum, né? Mas por que que eles adoeceram? Porque a afetividade deles, o motivo deles viverem, são os filhos. Sendo que não deveria ser assim. Por isso que eu digo, gente, aproveita Exatamente. hoje para viver tudo que você pode viver, porque o momento é a hora que você envelhecer, você vai estar em paz, você não vai ficar sendo eu vou chamar de mendigo de afeto, né? Porque Isso. precisa do afeto do Suplicando outro. por afeto, por amor, né? Sim, é Suplicando por muito amor. triste isso. Muito É triste, né? A triste. pessoa chegar numa idade mais velha e ela, ao invés de ter desenvolvido tudo isso e ser um ser cada vez mais independente emocionalmente, ao contrário, eles vão por esse caminho. Isso são valores Tem uma distorcidos. dependência, né, de netos, de filhos, de uma Isso, dependência e sofre por causa disso. E a gente vai isso, descobrindo que os valores estavam invertidos, né? Não estavam exatamente. voltados para si mesmo, e sim voltados para o outro, né? Sim. Eu dou uma sugestão para vocês aqui. Se vocês quiserem que as pessoas sejam felizes e que o mundo seja melhor, cuida de si. Cuida do seu indivíduo, que é esse processo de individuação que eu falo. Seja melhor todos os dias, melhor do que ontem, né? Melhor do que antes de ontem. A gente tem essa condição de se melhorar todos os dias. Mas, Marina, eu preciso então fazer psicoterapia para ser isso? Não, eu já disse, psicoterapia é um dos caminhos. Inclusive, tem umas técnicas fantásticas hoje em dia disponível. Tem a barra de Axis, que é fantástica. O Theta Healing é maravilhoso. Oração, gente, vocês não têm noção do poder da oração. O que eu disse, né? Que o coração é o cérebro. Se a gente for medir, a capacidade do cérebro é 4.000 volts, né? Hertz, que eles falam. O cardíaco é 4 milhões. Então, coloca atenção aqui. Não é à toa que os hindus falam que é aqui que é a morada da nossa alma, né? E começa, então, a ser melhor. Se você for melhor todos os dias, você vai ter mais independência emocional, você vai conseguir sim ajudar. Que não, bom, meus pais estão lá, né, na solidão e eu estou aqui tão longe. Uma oração, você envolvendo ele num vórtice de luz, é mais do que um abraço. O abraço é maravilhoso, eu adoro Muito abraçar, mas bom. eu vou dizer que isso é muito mais. Porque é Com começar a certeza. compreender que a gente é mais que esse físico. Então, a solidão, ela existe porque a gente só entende o físico. É como se o mundo tivesse só aqui, né? E não é assim que funciona. Com certeza. Marina, infelizmente a gente está indo para o fim. Passa muito rápido. Você falou muito Verdade. bem. Nós tivemos um alto pico, acho que foi, se não me engano, um dos maiores índices que eu tive de internautas online. Teve o Dodô, não, acho que das últimas também teve bastante, mas essa, por ser uma quarta-feira de frio, então Pois é. agradecer o pessoal que está assistindo a gente. E eu vou fazer a última pergunta, porque tempo e já estamos encerrando. Teve muitos elogios, doutora Marina depois vai entrar, curtir vocês, responder. O que não der para ela responder abertamente, ela responde inbox para vocês. Vai colocar também o endereço do consultório dela, né, Marina? Se você puder, ela já coloca para que vocês Isso. possam acessá-la através das mídias, telefone. Última pergunta, nós temos poucos a gente finalizar e depois eu volto para você fazer suas considerações finais, tá? Mas vamos para essa Ok. pergunta. É normal, a Janice Meirelles Toledo, é normal, depois da perda, uma mudança de valores? Perdi o meu marido no dia 30 de dezembro,
Muitas coisas mudaram na minha cabeça. Quero outras coisas. Parece que a minha bagagem não precisa de muito. Ela diz que é normal, depois da perda, uma mudança mais importante agora não é tanto, que era menos agora é mais Isso, importante. vem de encontro, É a sua exatamente o que pergunta você vem de encontro falou. com o que eu estava dizendo. É fantástico quando a pessoa enxerga isso, porque, ok, então se eu vivi, ótimo, vivi bem ou não vivi bem com meu marido, ele se foi. O que eu tinha que viver com ele foi. Agora, eu pego toda essa experiência que eu tive nesse relacionamento com ele e jogo para o universo, para as novas possibilidades. Então, você começa a enxergar coisas que com aquela pessoa você não enxergava, né? Mas agora a energia é sua. Se aquele relacionamento te deu uma bagagem, você agora fluir na vida, né? Cabe a você se vai querer um outro tipo de relacionamento ou não vai mais querer relacionamento. E realmente é incrível. Parece que tem partes do nosso cérebro que passa a ser irrigada depois de uma situação dessa. Por isso que o luto não é ruim. Eu vou dizer de novo: aproveite, chore, vive tudo que tiver que viver do luto, mas depois pega toda essa carga maravilhosa de experiência e segue em frente, né? E aí você vai plasmar coisas maravilhosas ao longo da vida. Com certeza. Eu vou, antes da gente Hum, entrar para as suas considerações finais, eu tenho por hábito sempre passar um filme, às vezes uma comédia, um filme mais para a gente ficar pensando. E o filme de hoje é um filme de comédia, que eu acho que é interessante a gente rir bastante, a gente sorrir, só em problemas, né, atuais, que é Operação Supletivo. É um filme novo que lançou, acho que, se não me engano, Netflix, eu acho que Telecine também tem. Então, Operação Supletivo, que tinha dificuldade de aprendizagem, muito legal. Agora eu vou voltar para a Marina, pedir para ela fazer as considerações finais dela em relação a como lidar com a dor da perda, que é o nosso tema, e também para que você possa passar, se você quiser, o seu endereço, o nome do consultório. Se você depois quiser passar um WhatsApp, um telefone ou algum meio de contato, reforçar o seu Facebook, porque muitas pessoas após a live gostariam de conversar com você, eles entram em contato, alguns deixaram perguntas também, e a gente gostaria de, depois das suas considerações, que você deixasse. ok. Legal você ter dito isso sobre esse rir, né? Eu estava assistindo um filme bem bobo outro dia e aí era um anjo, né? E ele falava assim, e ele ria de tudo. Aí a pessoa falava, por que que você ri tanto desse jeito? Ele disse, olha, o riso é o melhor jeito da gente chegar até o amor. Então, não dê, mesmo que você esteja triste, ri, dê muita risada, seja feliz, se proponha a ser feliz. Quando você tem o propósito de ser feliz, você vai ser feliz, não importa, né, o que está acontecendo. Isso faz com que você entre, então, nessa vibração de abundância que existe no universo. Com relação ao meu trabalho, né? Então, como nós falamos no começo, eu tenho esse cowork, que fica ali na 21 de abril, que, aliás, é um dos meus bens mais preciosos, que era um sonho e eu realizei, que o propósito chama Saúde Integrada. E justamente saúde integrada porque é essa integração. Só vamos conseguir ser saudáveis se a gente começar, então, a interagir, a respeitar o planeta, a respeitar todas as pessoas. Por exemplo, agora, tem muito ser humano sofrendo porque teve as perdas, mas o planeta vem sofrendo há muito tempo com tantas perdas, porque a raça humana ainda está tão egóica que ela não consegue perceber que todas as espécies faz parte de um todo, né? Então, por isso que a clínica tem o nome de saúde integrada. Os profissionais que quiserem trabalhar lá são muito bem-vindos, né? Neste cowork, ele tem toda essa ética e esse propósito. Com relação à clinicar, eu já não estou clinicando tanto, justamente porque eu estou agora caminhando por esse lado de dar cursos, né, via online, mas eu tenho o site que vocês Quais podem cursos entrar. você oferece? Os cursos que você oferece? Então, eu ainda eu não comecei a publicar os cursos, eu Tá. estou fazendo essa migração
então eu não tenho tantos horários para clinicar. Tenho alguns horários só. Mas tem uma equipe maravilhosa, posso indicar se vocês E precisarem, os cursos né? que você oferece, você vai oferecer cursos, então, para pessoas da área de saúde ou para pessoas que tenham vontade de Para fazer todos, curso? para todos. Ao invés de eu atender, então, um paciente, qual que foi a ideia que eu tive? Ao invés de eu atender um Sim, paciente com uma queixa, eu posso atender muito mais através desse caminho online. Então, eu vou... Agora, o que eu estou fazendo, só para vocês entenderem. Então, eu tenho muitos blogs, vocês entram lá no site, vocês vão ver. Tem muitos textos falando de várias coisas que já dá para comecei a fazer vídeos dando dicas, né? Então, durante a semana, dois vídeos por semana, de dicas para vocês irem começando já a exercitar. pelo E depois, site. no outro momento é que eu vou disponibilizar os sobre essa autorreflexão, essa alquimia, a transformação interna. Porque eu acho que já está na Uhum. hora de eu ampliar um pouco mais esse universo e ajudar realmente as pessoas a tomar consciência para a gente mudar a consciência planetária. Esse é o meu projeto de vida, né? Conseguir ter a saúde integrada, já plasmada, agora nós vamos para esse outro estágio. Então, no Face, vocês vão achar Marina, Osmarina Viel, com Y, no Instagram tá psicóloga, underline, Marina Viel. E vocês podem acessar lá Viel com também e fazer Y, né? Viel perguntas com com Y. Y. Com Y, Ok. isso. Se alguém estiver assistindo aí e puder escrever para todo mundo ver, eu agradeço. Então, Marina Viel com Depois, se Y. você puder entrar, a hora que termina a live, é importante se você Hum, puder colocar você mesmo escrever, porque aí todo mundo consegue ver e eles entram no site, pesquisam. isso. Então, eu peço esse favor aos convidados que depois possam estar colocando as suas mídias, os seus canais, para que as pessoas entrem em contato com você, tá? Sim. Teve muita gente até indicando muita gente dando os parabéns, viu, Marina, para você. Nossa, eu E agradeço pelo carinho. assim, se você puder depois colocar, porque eu acredito que através do canal do Face ou de outros, ou telefone, ou que você puder deixar, né? Ou de endereço, inbox, então você vai estar disponível aí para estar ajudando, né, de alguma forma essas pessoas. Eu sempre gosto de colocar, eu trabalho também no Sistema Único de Saúde. É importante que as pessoas que utilizam o Sistema Único e não têm condições de ter um consultório, ou até essa ideia da Marina, que eu achei maravilhosa, de cursos, porque pode ser muito mais acessível à população, né? De uma forma mais geral. Mas no SUS nós Sim. temos também as UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde. Em São Bernardo nós temos 34, e por territórios nós temos psicólogos também. Então, as pessoas que não têm condições também podem acessar. Pessoas que estão um pouquinho mais grave, no sentido de a perda ter gerado um surto ou alguma coisa mais grave, podem procurar os CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossociais. Dentro de São Bernardo, nós temos mais de 9, né? E temos adulto, infantil, porque a criança também sofre com a perda, às vezes até mais do que o adulto. E por conta disso, então, a Rede SUS também tem um aporte, um suporte para a população que não tem condições de chegar no sistema privado, tá? Então, nesse momento, eu gostaria de terminar com uma frase, que eu sempre termino com uma frase, em especial agradecendo hoje a presença da doutora Osmarina Viel, com Y, minha amiga Marina, que é uma psicóloga de referência aqui na cidade de São Bernardo, principalmente há 30 anos atendendo pacientes de todas as cidades, né? São Paulo, São Caetano, Santo André. Fica aqui no Rude Ramos, aqui na rua 21 de abril, 7 de setembro? Não, 21 de abril, 21, né? 28 21 de de abril. abril. É esse coworking que ela diz, não é um consultório pequeno. E tem pessoas excelentes trabalhando lá também com ela. Então, eu não só indico, como eu sempre falo que eu trago profissionais que podem acrescentar informações importantes. Eu acho que a live foi muito importante para as pessoas. Eu estou vendo os comentários, recebendo no WhatsApp. Eu acho que a maneira como você explicou foi de uma maneira fácil de entender.
amarrou, porque a gente não conseguia nem tirar a atenção do que você estava falando, e tocou de fato o coração das pessoas para entender que a perda pode ser levada de uma maneira mais fácil, pelo lado bom da coisa e não só pelo lado ruim, né? Então, muito obrigada, Marina, pela sua participação. Eu vou ler uma frase do dia antes da gente encerrar. A frase é: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charles Chaplin, esse texto, e eu gosto muito das coisas que Lindo. ele fala, e eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. A Marina deixou muito claro para a gente que a gente tem que ver o lado bom, sorrir e verificar, e ir atrás das coisas boas da vida, não perder tempo. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, pessoal, por ter mantido com a gente do começo ao fim. Eu já chamo você, Marina, lá no WhatsApp para te dar um agradecimento, tá bom? Gratidão, Boa pessoal. noite, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Próxima live, nós vamos falar da fala dos bebês na fase Covid fora da escola, como estimular a fala dos bebês. E também vamos ter outra live sobre homeopatia na fase Covid. Já estamos também programando um médico de intensivista, de unidade de terapia intensiva, que vai vir falar do tratamento de frente com o Covid e outras lives que estão vindo, tá bom? Provavelmente a próxima deva ser na terça-feira que vem, às 19h30, com o estímulo dos bebês, na fala dos bebês, uma fonoaudióloga que vai vir falar, tá bom, gente? Um abraço para você, Marina. Tchau, tchau. Até mais, Beijo para pessoal. todo mundo. Nossa live vai estar no canal do YouTube, Renata Rocha, SBC. Vou passar o link para vocês, tá bom, gente? Até mais. Até mais.